Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gestão em Pauta. Um podcast sem mimimi, sem tecnicês, para você que gosta de um conteúdo direto, sem enrolação, com pessoas que eu admiro. Para quem não me conhece, meu nome é Washington Ribeiro, sou consultor de gestão de pessoas e negócios e o meu propósito é ajudar outras empresas e negócios a escalarem suas empresas através de desenvolvimento, através de gestão e através de BPO financeiro. O propósito do meu podcast é trazer pessoas que possam contribuir com você. Histórias de superação, histórias de resiliência, de perrengues, e eu sempre trago pessoas que eu admiro muito. E nesse episódio de hoje é um episódio especial, porque eu vou trazer aqui duas pessoas que eu admiro demais. Pessoas que têm histórias de vida interessantes, eu vou contar daqui a pouquinho sobre eles, que fizeram que eu me conectasse para que eu possa falar um pouco sobre um novo projeto. Exatamente. Em abril desse ano, eu fui convidado a ser coordenador de um livro que falasse sobre pessoas e negócios. E para você que está assistindo pela primeira vez, em dezembro desse ano, a data de pré-lançamento, estarei coordenando um livro que chama-se Gestão com Propósito. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando, quem que eu vou chamar para poder fazer parte desse grupo seleto? E aí eu pensei em pessoas influentes, pessoas que têm histórias legais, para poder compartilhar muitas histórias interessantes. E essas pessoas que estão aqui hoje, eles vão falar histórias muito, mas muito legais. Porque, inclusive, uma das pessoas que está aqui, a nossa conexão foi através de uma viagem. E ele contou a história dele. E quando eu fui responsável por chamar esses coautores, eu lembrei dele na hora. Falei, cara, você precisa contar a sua história, porque sua história vai poder ajudar muito. Portanto, hoje, nesse episódio do Gestão em Pauta, para falar sobre o livro Gestão com Propósito, iremos hoje aqui, inclusive, pegue papel e caneta para poder anotar muitos insights que vai sair aqui hoje desse podcast. Sem mais delongas, gostaria de apresentar essas duas pessoas, que eles vão poder falar um pouquinho da história deles, para que você possa conhecer um pouco mais. O primeiro, que eu admiro bastante, é o Bruno Barros. Olha só, o Bruno é gerente de tecnologia no Itaú, onde lidera o desenvolvimento no Itaú Shop, um marketplace digital que movimenta mais de 1 bilhão por ano, olha só. Com mais de 19 anos de experiência em tecnologia e mais de 6 anos em liderança. Já liderou times de até 90 pessoas e entregou projetos que faturaram bilhões. Já assisti a palestra dele, maravilhosa. Eu sigo ele nas redes sociais, consumo todo o conteúdo dele, por isso que ele tinha que estar aqui hoje com a gente. Além de sua atuação como executivo, o Bruno é mentor de líderes técnicos, palestrante em temas como liderança, motivação, gestão do tempo e desenvolvimento de carreira. Já impactou milhares de profissionais com seus treinamentos e mentorias práticas, sendo referência em formar tech leads e preparar profissionais para cargos de liderança. Bruno Barros, seja bem-vindo ao podcast Gestão em Pauta. Obrigado, Washington. Um prazer enorme estar aqui participando do podcast, estar participando desse projeto incrível, que é algo que eu acredito muito, que a palavra propósito, de como que a gente tem um propósito em liderar, em fazer gestão, além do que está escrito no livro, além do que está nos conformes, assim, algo que vem do coração de fato, né? Que é o como que a gente encontra a melhor versão de cada pessoa, que é um pouco da que eu acredito na liderança. Então, muito obrigado pelo convite e estou bem animado pro papo que a gente vai bater hoje aqui. Boa, show de bola. Bom, o segundo convidado é um coautor também. Eu já admirava ele antes, e quando nós fomos juntos nessa viagem, num evento de network em São Paulo, e durante o trajeto ele contou a história dele, eu falei, ele tem que estar próximo desse projeto. O nome dele é Thiago Neto, ele é empresário no setor de transportes, especialista em vendas e negociações, fundador da BGS Transportes, com atuação nacional e foco em eficiência logística. Formado em coach e PNL, Uniestratégia, alta performance e relacionamento humano, na construção de negócios sólidos. Pai de 3 filhos, papai recente inclusive, hein? Esposo da Bruna, coautor do livro sobre gestão e vendas com propósito. Thiagão, tamo junto, cara. Fala, Washington, boa noite, tudo bem? É um prazer, uma honra, falei isso para você pessoalmente, poder fazer parte desse projeto que você está no seu coração. Eu tenho certeza que vai ser sensacional para os leitores, para mim, já está mudando muito e eu tenho descoberto que eu tenho muita história para contar aí, quem sabe um dia ter um próprio livro sozinho, né? Mas eu tenho certeza que esse livro vai mudar a vida de muitas pessoas. Primeiro que o propósito é mudar a vida deles. O leitor lê e vê que ele pode alcançar níveis melhores, coisas maiores e saber que ele é capaz. Assim como nós alcançamos, ele também vai alcançar. Muito obrigado pelo convite. Boa. Bom, você sabe que eu admiro vocês dois, né? Como eu disse, consumo o conteúdo de vocês. Já vi uma palestra do Bruno,
já estivemos juntos. Cara, adoro tomar café com você, porque você, cara, abre a minha mente. E vocês dois tinham que fazer parte desse projeto. Cara, tinham mesmo, porque quando eu convidei o Bruno, falei, caramba, acho que até nós conversamos, falei, cara, o Bruno tem que fazer parte desse projeto também, porque ele tem bastante história legal. Eu acompanho ele no podcast que você faz, falei, ele tem que estar junto. E contando um spoiler desse livro, já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Esse livro, ele tem 15 coautores, eu não estou sozinho, e esse livro é um livro completo, porque ele vai envolver todas as áreas, liderança, vendas, pessoas, finanças, e ele é um livro direcionado para qualquer empresário que vai usar no dia a dia. Por isso que tem muito mão na massa nesse livro, tem muitas histórias. Nós aqui que adoramos podcast, adoramos livros, eu pensei muito, tem que ter um livro que fale a verdade para as pessoas, para que seja aquilo que seja funcional. Por isso que eu tô louco para ver o capítulo de vocês também, que ainda não vi, mas, cara, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. A gente tá falando nos bastidores aqui, como tá sendo muito legal a gente fazer esse projeto juntos. Bom, não sei se vocês sabem, todas as pessoas que eu admiro, que eu gosto, eu sempre comemoro. Sempre comemoro, porque quando a gente comemora, a gente marca. A gente fica gravado. E todo o meu podcast, uma forma de agradecer vocês por ter disponibilizado o tempo, tá aqui. Eu vou entregar uma coisa para vocês sempre lembrarem da gente, tá? Eu sei que vocês gostam de um café, né? Então, tá aqui um brinde para vocês dois, tá bom? Pode abrir, por favor. É para vocês lembrarem que no dia 31 de outubro de 2025, nós estamos gravando aqui esse episódio para falar sobre o livro Gestão com Propósito, onde vocês, com certeza, vão deixar um legado na história de vocês neste livro. Então, seria injusto da minha parte não comemorar com vocês e deixar algo que seja útil no dia a dia de vocês. Na sua empresa, na sua casa. E aí, quando eu pedi a foto, eu falei, pô, será que esses caras vão me mandar uma foto e não vão saber, né? Mas foto profissional do Bruno e do Thiago, cara, maravilhoso, viu? Espero que vocês usem no dia a dia, viu, Brunão? Opa! Tem até um recadinho aqui, né? Deixa eu ler. Olha, tem um recadinho. Lindo demais, ó, a caixinha maravilhosa. Vai ficar lá na minha mesa do escritório, hein? Feito com carinho, entregue com amor, que o seu dia seja leve como flor de jacarandá. Olha, bonito, hein? Legal. Eu queria até agradecer o pessoal da Caricanecas Campinas, que sempre tá fazendo esses brindes para os meus coautores. Eles fazem com todo carinho. Sigam eles nas redes sociais aí. Muito bonito mesmo. E, cara, agora vamos mudar, né? É legal que vocês vão ficar me vendo, vocês vão se ver na foto. E aí, não sei, né, se é bom ou ruim, mas enfim, é uma forma de agradecer vocês, viu, Bruno? Obrigado. Pauta. Inclusive... Gente, fala sério, é linda aqui a caneca. Lógico, muito obrigado. Eu que agradeço. Perfeita. E já pode passar o contato que nós vamos fazer umas canecas lá com eles, hein? Boa. Top demais. Inclusive, já pegando insight aqui, né? Porque tem um ponto... A gente fala sobre marketing, né? Marketing pessoal, marketing da empresa. E aí tem algo que me chamou bastante atenção aqui, Washington, da Jacarandá, que é quando você pega um presente como esse, né? Geralmente você faz o quê? Você olha a embalagem por fora, né? E aí você tira a caneca e aí você faz assim, né? Exatamente. E aí dentro aqui, né? Pra quem vai observar, tem lá o nome da empresa, né? Um @. Então essa é uma forma de você divulgar a marca. Se conectar com a marca. Eu lembro uma vez que uma pessoa fez bolo, né? E aí a gente distribuiu um bolo e o que acontece? Ela colocou em cima da embalagem. Só que ela não pensou como que o cliente faz aquilo. Então vamos pensar assim, ó. Eu tô aqui, eu vou comer um bolo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Exato. E aí a embalagem ficava para trás. Aí a pessoa come um bolo e pronto. Ela não conseguiu ver o que estava escrito na embalagem. Caramba. Aí eu falei para ela, por que você não faz uma coisa? Você cola embaixo. Porque durante todo o processo da pessoa comendo um bolo, ela vai ver a sua marca. Isso mesmo. É uma forma de você divulgar. Bom, aonde que eu aprendi isso? Com a Apple. Exato. A Apple, quando ela fez o logo, ela ficou um bom tempo discutindo como que ela ia mostrar o logo. Se o logo ia ficar de frente para quem é dono ou para quem visse. E ela entendeu que era melhor ficar de frente para quem visse. Para que as pessoas olhassem e falassem, nossa, olha esse logo e tal. Então são coisas que acabam ajudando no marketing, né? Bom, para vocês verem que esse podcast vai sair muito conteúdo. Gostei muito. Nem começamos e o Brunão já mandou aí uma Apple, enfim. Ó, eu tava pensando o que eu ia dar para meus clientes agora no final do ano, se eu ia dar uma squeeze que nem eu dei ano passado. Mas eu acho que já vai rolar uma xícara com a foto aqui.
ou pelo menos com o logo da empresa, das duas empresas. E pegar a dica do Brunão. E um detalhe, vai com a caixinha, hein? Ficou legal. Que bacana. Top. Né? Mas fico feliz que vocês gostaram. É um mimo só pra gente relembrar sempre desse nosso episódio. Bom, sem mais delongas, espero que esse episódio seja sem mimimi, sem tecnicês, direto ao ponto como vocês são, beleza? Antes da gente falar de livro, falar sobre negócios, eu queria conhecer quem é o Bruno e quem é o Thiago. Porque por trás de todo CNPJ tem aquele CPF. E quem é o Bruno e o Thiago por trás dos cargos e dos títulos? Quem são vocês? Essa aí, você, Thiago. Vai que eu vou ficar uma meia hora falando aqui. Então, por isso que eu falei pra você começar, pra você ficar pensando. Boa. Ô, Washington, é engraçado e interessante essa pergunta, porque as pessoas de fato olham só por fora, né? Sim. E um empresário, pai de 3 filhos, esposo, cristão e com muitos objetivos e muitos afazeres. E aí você olha e fala assim, cara, será que esse cara não tem problema, né? Porque você levanta de manhã, vai lá, resolve um problema, acontece outro, chega uma novidade, chega outra e você parece que você tá com a capa do Superman, né? Sim. Só que aí, de fato, vai ter momentos do empresário que ele tá na sua solitária. Exato. Onde você tá no seu escritório, aí você tá mais calmo, e aí você para e começa a pensar, cara, o que tá acontecendo? Se é bom, beleza, né? Se tá voando, você vai dar risada, e se tiver ruim. Então, por trás de um empresário tem muito disso. Tem muito de você estar no carro, dirigindo, e de repente as lágrimas rolam porque você não sabe como resolver aquele problema. Essa é a verdade. Se você quer ser empresário, você tem que estar disposto a isso. Pagar o preço. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Levantar de manhã, né? E tem uma frase que eu uso, que eu ouvi, eu gosto de dizer que criança faz o que gosta. E adulto faz o que precisa ser feito. É verdade. Isso é mais pura verdade. Boa. Porque às vezes eu saio de casa e escuto meu filho, não, papai, fica comigo mais um pouco. E aí você olha e fala, pô, filhão, não vai dar dessa vez. Então, eu preciso ir lá tomar conta, porque quando você tá lá do outro lado, trabalhando e servindo e fazendo o que precisa ser feito com propósito, qual é o propósito? Manter a sua família de pé. Legal. Se é com propósito, esse é um dos maiores propósitos. Legal. Manter a sua família, manter o seu filho, cuidar da sua família, porque o maior propósito da nossa vida é a nossa família. Exato. Para que nós trabalhamos? E eu vou pegar um pouco do seu gancho aí, aproveitando. Eu sempre falo, né? Não sei se o Bruno já ouviu isso. Na nossa vida, a gente tem ou por quem ou por quê. Eu, no meu início, foi por quê. Né? Construir uma empresa legal, ter dinheiro e tal. Mas depois eu mudei, é por quem. Então, para mim, hoje é família por quem. Então, para você, talvez nesse momento é por quem, né? Isso é... A partir do momento que nós estamos nessa base, as coisas fluem, né? Sim. Porque aí você não encontra peso nas coisas. Poxa, eu preciso ir para a empresa hoje trabalhar, vai ter um problema ou outro, mas quando você tem um porquê e um propósito, você não vê peso. O ruim é quando você vai com peso. Sim. E aí, é como diz, tem algumas pessoas que falam, né? Poxa, segunda-feira, cara, pelo amor de Deus, segunda-feira de novo. Sim. Cara, segunda-feira é mais um dia para você se levantar, para você se renovar, para você vencer, para você declarar que você é vitorioso, para você mostrar que você é bom, que você consegue. Acho que é isso, sabe? É mais um dia. Você mostrar quem é você de verdade lá atrás. Boa. Porque por fora é fácil você mostrar, né? Colocar uma capa ali, eu sou o melhor, mas e aí, lá atrás? Como fica? Né? Contar sofrimento, contar as vitórias, Boa. por quem que você está batalhando todos os dias. Então, acho que o meu porquê e meu propósito, de fato, é a minha família. Legal. Você, Brunão? Bom, sou o Bruno, né? Filho único, mas com pais que me ensinaram, acho que uma lição valiosa, que como que o esforço faz você alcançar coisas grandes, né? Então, uma das coisas mais difíceis que eu tive foi uma conversa que eu tive com meu pai, de falar assim, pai, assim como o senhor construiu a sua história, eu quero construir a minha história também. E não é com as suas canetas, mas é com as minhas. E aí, meu pai, como um pequeno empreendedor, eu podia simplesmente continuar o legado dele, e eu decidi não continuar e começar do zero, assim como ele começou. Casado 16 anos com a Érica, pai da Milene, de 11 anos, da Heloísa, de 7 anos, minhas princesas, que é o Por Quem, que a gente trabalha todos os dias.
E eu entendi durante esse processo todo, que eu acho que é muito complexo a gente falar de propósito, mas poucas pessoas não sabem nem o que significa e nem o que é o seu propósito, né? Exatamente. E eu demorei um tempo para descobrir. Então, hoje eu tenho 38 anos, eu fui descobrir com 35 anos o que era meu propósito. Até então, meu propósito era o próximo cargo, né, a próxima conquista. E tudo bem para você, tá, que não tem o propósito. O problema é a gente não ter um sonho, não ter um objetivo. Exato. A partir disso, você vai evoluindo, aí você vai encontrando, tá, mas tem que ter um porquê a mais, né? Tem que ter algo que move mais do que só o dinheiro, do que só o próximo cargo. E aí eu descobri que, assim como teve pessoas na minha trajetória, Washington, que conseguiram tirar de mim a minha melhor versão, pessoas que acreditou em algo em mim, um talento que eu tinha, que nem mesmo eu acreditava, eu descobri que esse era o meu propósito a partir de então. Então, acho que a dica que eu dou para você que está procurando o seu propósito é: encontre as pessoas que passaram na sua trajetória e te ajudaram. As batalhas e as lutas que você enfrentou durante a sua vida e que você venceu, que são cicatrizes hoje. Eu comento que toda cicatriz que a gente tem são aprendizados para a gente ajudar a curar outras pessoas. Então, quando eu vi na minha trajetória pessoas me auxiliando, me ajudando, vendo algo em mim que eu não via, hoje esse é meu propósito. Ajudar as pessoas a encontrar as suas melhores versões. Porque todo mundo tem uma melhor versão. Todos conseguem fazer algo que até hoje você nunca fez. Às vezes você não faz, não é porque você não é bom, porque muitas pessoas têm isso. Ela não dá certo no trabalho, não dá certo no relacionamento, e ela vai se colocando uma culpa como: eu não sou boa. Não é isso. Você só talvez não está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. E aí é onde tem o propósito de eu conseguir encontrar a melhor versão da pessoa. Às vezes tem alguém que está mexendo com finanças, que é ótimo em humanas, que é ótimo em criatividade. Sim. E tá lá mexendo com o número e fala: por que não entra esses números na minha cabeça? Pelo amor de Deus, não entra. Porque você não é feito para isso. Mas a vida simplesmente foi te levando, você foi vivendo no automático. Exato, piloto automático. Então, pense e fala: será que eu tô fazendo realmente o que eu nasci para fazer? Ou deveria mudar? Deveria fazer diferente? Boa. Então, hoje, eu ajudo as pessoas a encontrar isso. Através da tecnologia, através do meu dia a dia, né? Gestor de tecnologia. Mas, principalmente, olhando para a pessoa e falando assim: cara, tem alguém aí dentro de você que eu acho que é melhor do que você acha que é. Caramba, hein? Que aula. Meu, vocês são fera. Tô vendo que vai ter muito conteúdo aqui hoje. E é legal que as pessoas saibam que pessoas de sucesso, especialistas, têm uma vida fora do CNPJ, né? Tiveram histórias de superação e que podem ajudar outras pessoas. O seu propósito é legal, do Thiagão também é legal. E vocês, no dia a dia, vocês têm hobbies? Vocês gostam de fazer o quê? Cara, eu gosto muito de esporte, porém não estou praticando. Gosto de esporte, gosto de praticar futebol, porém, por algumas decisões eu estou praticando, mas eu tenho trocado isso por momentos com meus filhos. Uma brincadeira com meu filho. Pô, pai, vamos jogar um jogo da velha. E aí isso muda. Né? Porque aí esse hobby do futebol, poxa, qual que traz mais alegria? Ver seus filhos com um sorriso no rosto? Ou você só lá contente? Exatamente. Então esse hobby mudou. Então, inclusive, estava até conversando com o Pedro hoje, meu filho, ele falou: pai, e aí? Tá de pé a pescaria amanhã? E cara, se não chover, é um hobby. Se levar ele pra você ter um momento com ele ali, de pesca, o pai e filho. E aí você consegue trazer o seu pensamento, a sua ideia para ele. Que legal. Você, Bruno, tem um hobby, algum ritual? Tenho 2 hobbies. Um que eu faço mais frequente, outro menos, mas para mim é o que mais me relaxa. Eu tenho um hobby de assistir anime. Inclusive, tem uma palestra sobre anime, do que o anime me ensinou sobre liderança. Caramba. Então, ele é um momento que eu tô ali, me distraio, rio, né? Lembro da minha infância no Dragon Ball Z, né? Sim. Fazer várias referências aí, o pessoal né? Mais velho. Cavaleiro do Zodíaco, então ainda curtindo... Foi bem longe.
Eu assisti a reprise, tá? Não vamos dar... Ele já deu a idade aqui no início, né? Manchete, né? Antiga Manchete. Então, anime é uma coisa que eu gosto bastante. E outra é pescar. O Thiago comentou de pescar. Inclusive, nas minhas férias, 2 semanas atrás, eu fui pescar. E eu acho que a pescaria, primeiro, me remete um pouco da minha infância com meu pai, porque quem me ensinou a pescar foi meu pai. Então, eu lembro o quanto de perrengue que ele passou comigo, né? Porque a gente que é pai hoje, que leva a criança a pescar, a gente não pesca, né? Então, a gente simplesmente vai lá e faz o filho pescar, né? Se diverte. Faz o filho pescar. E eu lembro que, ainda para ajudar, Thiago, não faça isso. Um conselho pra você, viu? Vai levar o Pedro. Eu ia pescar e minha mãe colocava uma blusa de lã. Caramba. Pra eu pescar. Não. Você imagina o que acontecia com os anzol naquela blusa de lã, né? Nem enroscava. Mudou os tempos. O Pedro só falou pra mim, pai, eu vou poder jogar... Porque quando você leva o filho pra pescar, só rapidão, Bruno. Né? Você joga vários e fala, ó, fica segurando aí e tal. Isso. Ô, pai, eu vou poder jogar também? Sim. Fechou, Pedro, você vai poder jogar. Aí o moleque, cara, pulou de alegria. Então, a pescaria é um dos hobbies, assim, que eu gosto, assim, sabe? E até eu tava conversando com o Thiago esses dias sobre... eu falo muito sobre gestão de energia, que é quais são seus carregadores para carregar sua bateria de novo e tal. E eu sempre coloquei a pescaria como o maior carregador meu. Bacana. Mas eu nunca tinha parado de pensar o porquê. Por que a pescaria é a única atividade que eu consigo ficar parado, olhando ali, sem ficar ansioso, né? Sem pegar o celular e tal. E aí, essa vez que, né, eu fui pescar e fiquei pensando nisso. Então, eu tava lá pescando, olhando, falei, caramba, eu tô aqui parado, olhando, esperando o peixe vir. Por que eu tô conseguindo fazer isso? Porque, na verdade, a gente chega em casa, né? Por mais que a gente vou descansar, senta no sofá, a gente fica... alguma coisa fazendo, né? Você fala, meu Deus, né? Ainda mais a gente que é de produtividade. Sim. Não, cara, preciso fazer alguma coisa. Vou ler. Não, vou ver alguma coisa. Não, vou pesquisar, vou conversar com o ChatGPT para pensar em alguma ideia. Então, a gente sempre está querendo gerar algum resultado. Sim. E aí eu me perguntei, por que na pescaria eu não tenho isso? E aí eu descobri que na pescaria, para você ter o resultado, você tem que esperar. Habilidade, esperar. Então, a atividade para você encontrar o resultado de você pescar um peixe é esperar e ficar em silêncio. Por isso que eu, como cara de resultado, como cara que quer fazer as coisas, o meu cérebro entende que aquele é o momento que eu tô produzindo, por mais que esteja parado. Exatamente. Aí, com isso, agora a minha missão beleza, então aprendi o gatilho, né, para eu recarregar. Agora eu preciso encontrar em outros lugares para eu ter outros tipos de recarregadores, porque nem sempre eu vou conseguir parar para pescar. Sim. Né? Então esse é um dos 2 hobbies que eu tenho mais. Cara, assim. que legal. E é importante, né, Bruno, a gente que trabalha com produtividade, ter esses recarregadores, né? Porque nosso dia é muito corrido. Sim. E a gente... Eu também não vou falar a minha idade aqui, por favor, mas antigamente nós não tínhamos tantas distrações como nós temos hoje, né? E a gente nem percebe, nossa, já passou o dia, já passou a semana, já passou o mês e foi, né? Então a gente tem que ter esses recarregadores até para voltar melhor. Eu falo para os meus clientes, o momento de você ficar tranquilo com a família é bom para você se recarregar e voltar melhor. Porque no mundo corporativo as empresas vão buscar você 100%, não meia fase. Mas é legal esse é o insight. E uma coisa interessante que eu queria ver com vocês, quando eu mandei a mensagem para vocês sobre o livro, qual que foi, assim, o que veio na mente de vocês? Vocês já tiveram essa experiência de escrever algum livro, algum capítulo? O que veio na mente? Eu lembro do Bruno, porque do Bruno eu vou recordar mais fácil, porque eu estava numa cafeteria e eu marquei uma reunião com ele e eu lembro até hoje do dia que eu falei com ele. Aí eu falei, cara, acho que o Bruno não vai aceitar. Porque... foi tão rápido que eu falei e tal. Eu falei, acho que o Bruno não vai aceitar. Mas o meu desejo é que ele aceitasse, porque ele tem muito conhecimento, né? O Tiagão, a gente tava na padaria, eu falei, cara, o Thiago vai vir junto, se lembra, né? Porque ele falou, cara, eu vou, não, eu vou. É questão de cores, né, Bruno? Eu sou bem calmo, não gosto nada de desafio. Não, imagina, quase nada. A minha cor é neutra, tranquilo, né? Tem
Ele falou de cores, né? Tem uma dinâmica, um A gente exercício brinca de- muito, eu, Bruno, essa questão de cores, cara. São características de pessoas, né? E aí são 5 cores. Mas aí a gente vai falando um pouco das cores depois, tá? Que é legal, assim, porque você entende as cores, você começa Personalidade, né? a não julgar a pessoa. Tá. Porque você sabe que aquela pessoa tem aquele atributo. E as fortalezas dela é aquele atributo. Bacana. Então, o Thiago, por exemplo, é a cor que é traduzida em rosa. Então, é alguém que toma mais iniciativa, que gosta de ideias, que muda de ideias, porque ele acredita numa ideia, ele vai. Aí depois, quando ele vê que aquela ideia já não é a melhor mais, Sim. ele não tem um problema de falar, beleza, eu vou Tchau. ir para outra ideia e tá ok. Tudo né? bem. Eu sou a cor amarela. A cor amarela, ele olha muito, ele faz pontes, ele percebe o ambiente, alguém que tá triste, alguém que tá desmotivado, aí ele vai chamar a pessoa para conversar. Ele é alguém muito prestativo, então um rosa e um Mas amarelo. você imagina o rosa e o amarelo junto? Não, Eu dando ideia e o eu cara imaginar, abraçando né? tudo. É uma Como? dupla dinâmica, assim, porque o rosa fala assim, ó, vamos fazer tal coisa, o amarelo fala, bora. É agora. É bem isso, cara. Que Então, legal. o rosa, ele tem a tendência a achar que tem uma outra cor que é verde e azul, que elas são mais analíticas, que elas precisam de mais dados para tomar a decisão. E aí o rosa fica agoniado, porque o rosa quer mensagem rápida. Sim. Aí o verde, ele, não, mas calma aí, me dá mais detalhe, me conta mais, por que você tomou essa decisão? O rosa, não, já tomei, vamos fazer e tal. Que legal. Então é legal você entender isso, porque aí, muitas vezes, por você não entender, tipo, o rosa, ele encara que o outro é lento. É. E o verde encara que o rosa é muito Acelerado abafado, demais, né? Enfim. Verdade, Bruno. Você deu um insight agora, tem que ter que marcar. Aí quando a gente for contratar, o Bruno vai ter que ir lá fazer a sessão das cores. Análise, né? Análise. Cara, isso é muito importante. Sim. Isso é muito bom, porque até cortando um pouquinho aqui no podcast Não, fica tranquilo. do Washington, você entende como que a pessoa funciona. É. Cara, esse cara é desse jeito e não vai mudar. Ele pode mudar 100%. alguns detalhes, algumas coisas, mas o fato dele ser pra frente, não vamos, veste a camisa, vamos fazer. E eu não sou nada disso, né, gente? Eu gosto das coisas pra ontem, né? Então, assim, isso é muito importante, cara. Você concorda que em qualquer organização, qualquer situação, as personalidades se complementam? Sim. Então, eu certeza. preciso ter alguém nesse estilo mais ousado, mas eu tenho que ter aquela pessoa analítica. Opa, peraí. sim. Eu acho que não é o momento. Eu acho que a ideia é você ter processos, né? Então é o seguinte, ó, eu sou ousado, vou trazer a ideia. Agora, vocês se Executa. viram aí, executa, vê se o negócio vai funcionar. Bem assim, Não. se vira. Não fica É o seguinte, fácil, já tá né? na mesa a ideia aqui. É. Já busquei aqui na minha cabecinha as ideias. Vê se dá boa, Bruno. Vê aí o verde, executa, faz análise. Que legal. Cara, Não, mas é bom, a gente faz esse exercício, né, como teste, geralmente a gente pega a equipe, né, a gente monta isso para dar uma clareza para todo mundo, para as pessoas não levarem pro pessoal. Sim. Porque hoje na gestão, ainda mais na sociedade atualmente que a gente vive, né, geração Z e tal, as pessoas acabam levando muito pro pessoal. De que, se eu criticar um trabalho seu, tá criticando a pessoa e não o trabalho. Exato. Então, quando a gente traz essa clareza dos perfis, é um pouco parecido com DISC e Isso. tal, só que traz uma variável traz uma segunda variável, né? Porque são 5, o DISC são 4. Sim. A pessoa começa a entender de, cara, não é por mal. Eu até dou um exemplo, quando a gente fez na nossa equipe lá, tinha um rapaz que era muito mal visto por todo mundo. Porque ele era mais direto, mais rigoroso, ele parecia quase um auditor Caramba. quando as informações vinham para ele. Então isso ao redor ficava muito ruim, sabe? As pessoas tinham medo de falar com ele. E aí quando a gente fez a dinâmica, a gente descobriu que ele é a cor azul. A cor azul é alguém que ela gosta do macro e do detalhe. Tá. Então se ele vai contar uma história para você, ele vai contar o porquê que aquela história é importante, da onde surgiu aquela história, e aí ele vai no mínimo detalhe daquela história. Legal. Então, realmente, é alguém muito detalhista e analista. E ele não é multitarefas, ele não é alguém que gosta de jogar conversa fora, é alguém Direto ao bem ponto. objetivo. Ele não tem problema em tomar decisões difíceis que vão chatear as outras pessoas. Então, quando todo mundo percebeu o perfil, falou, cara, agora entendi, meu. E ele é um cara de operações. Ou seja, ele tem que ser assim. A função dele exige isso. Então, aí mudou. Ele saiu de alguém de baixa performance para alguém de alta performance, simplesmente porque o envolto conseguiu compreender o porquê que ele era importante no envolto. Que legal. E a gente estava em 30 pessoas, ele era o único azul.
Nossa. Então, por isso que era difícil para as outras pessoas. E aí você pega, tipo, rosa, com azul é o oposto. Então, o rosa é mais superficial. O azul é bem detalhista. Então, se o azul vai explicar algo pro rosa, o rosa vai ficar assim, ó. Vai logo. Eu escuto áudio em 2x, cara. Lamento dizer, mas escuto todos os áudios em 2x. Mas, ó, a gente se dá bem. Eu acho que eu sou o azul, cara. Mas eu acho que a gente nunca teve... Mas eu vou te falar, cara, eu tenho um azul, parceiraço, tu me conhece. Cara, é azul. É. Se ele estiver contando sem interromper, ele para de falar. É. Só que é o seguinte, ele vai contar pra você nos mínimos detalhes. É. E assim, eu criei uma habilidade que ninguém quer. Tá? As pessoas que estão em nossa volta, assim, ninguém quer. Eu falo, cara, como você tem paciência? Tá. Não, e aí eu escuto. Mas Assim, mas eu aprendi a analisar isso. Sem entender muito, Washington, eu vejo que você é mais verde, talvez. É mesmo? É. Ou branco, né? Tá. Mas tudo depende... Eu sempre diferencio... O verde é alguém que é o que mais tem memória. Tá. Então ele lembra o que aconteceu lá atrás, no passado. Ele gosta de natureza, ele gosta de se conectar com a natureza. Legal. Ele usa muito dados para tomar decisão, então ele não toma decisão afobado, de qualquer jeito. Mas eu acho que confia rápido, cara. Hã? Ele confia rápido. Eu não sei. Não. Tem que... Confio rápido. Não? Sim. Ele confia rápido, cara. Então talvez o verde. Talvez o verde não Depois nós corra. vamos fazer o teste, né? Vamos mandar o PDF pra ele dar uma lida. Você que tá curioso para saber a cor, comenta aqui, ó. Escreve aqui no comentário aqui que a gente vai fazer um só específico disso aí. Exatamente. Mas, cara, eu não conhecia, Bruno. É interessante. Por isso que eu falo, você conhecer pessoas que têm esses insights ajuda muito. Isso realmente facilita demais num processo seletivo e numa gestão de time. Demais. Porque o que você disse, o Bruno, faz todo sentido. Às vezes a pessoa, eles colocam naquela pessoa, ela é chata, ela é muito metódica, mas ela não entende que a pessoa tem esse perfil, né? Sim. E as outras pessoas conhecendo, fica mais fácil de ter uma boa gestão. Cara, adorei o que você disse. Isso faz muito sentido, cara. É aquilo que eu falei sobre encontrar a pessoa, né? A melhor versão da pessoa. Quando eu conversei com o Thiago sobre isso, e é interessante, toda vez que você faz teste, a pessoa volta pra casa, a primeira coisa que ele faz é fazer teste com a esposa. É assim, ó. Ele falou, cara, agora eu vou descobrir como conversar com ela, agora. Muito legal. É da hora. Aí quando eu fiz com o Thiago, ele ficou assim um tempo parado, pensando assim, cara, não, pô, faz sentido, porque ela é isso, eu sou assim. Entendi por que a gente deu ruim aquele dia lá, porque a gente brigou e tal. E principalmente quando a gente fala sobre inteligência emocional, Sim. Que são 5 pilares, o primeiro é autoconhecimento, isso fala sobre autoconhecimento. Boa. Você não consegue se dominar, porque eu, por exemplo, sendo amarelo, qual que é um problema no amarelo? É ser prestativo demais. Então, às vezes eu deixava coisas minhas, importantes, para ajudar outra pessoa. Entendi. E aí sempre fazia pro outro, até o ponto que eu ficava exausto e cansado. E as minhas coisas não fazia. Então, Entendi. por eu me conhecer, eu falei, tá bom, agora eu preciso me controlar. De que até aqui é o meu limite. Agora eu tenho que voltar e ser um pouco rosa para eu fazer coisas para mim. Boa. Então, a gente tem que aprender, porque a gente tem uma característica mais forte, né, das cores. Só que a gente consegue andar nelas, nas Passear outras. por elas, né? Porque Entendi. dependendo do contexto, você não vai poder, né, não pensar no dia de amanhã e tomar decisões correndo. Você vai ter que ser mais analítico. Sim. Então você tem que ir com uma cor. Então você entendendo o que é o seu natural, você deixa de tomar decisões no automático, né, no inconsciente, Sim. e começa a falar, não, calma aí. Não é bem assim. Eu não posso ser o meu natural agora, porque essa situação aqui não permite ser assim. Entendeu? Tudo é um momento, né? É um momento você vai usar aquela habilidade. Cara, mas que legal, bacana. Muitas coisas. Depois eu vou querer fazer o teste comigo, com a minha esposa também. Vale a pena. Que legal. Mas voltando pro livro, quando você recebeu o convite, que eu te liguei, o que veio assim em mente? O que você achou, Bruno? Ó, primeiro, eu como cara de gestão de tempo, falei, cara, será que isso é prioridade para mim? Foi a primeira coisa que eu pensei. Imaginei isso também, Falei, cara. Diante de todas as coisas, eu tava num momento que eu tava parando algumas coisas, né? Que eu tinha priorizado os outros anos, porque mudou o meu projeto no Itaú. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Cara, o que isso aqui me ajuda no meu propósito? O que isso me ajuda com as minhas prioridades agora? Legal. E eu já tinha escrito algum outro livro também como coautor, Bacana. mas não como esse intuito que você está fazendo, sabe? Foi mais aberto, assim, tinha um propósito único. Tá bom.
Aí eu me permiti, assim, sendo bem sincero. Eu olhei e falei assim, eu vou me permitir passar por este momento. Eu acredito que contar um pouco da minha história, um pouco da minha vivência, vai ser bom eu revisitar isso pra mim. Então, por isso que eu falei, por isso que eu vou aceitar. Legal. Mas no primeiro momento foi isso. Será que é prioridade ou não? Será que é mais um poço que eu vou abrir aqui que eu deveria ou não? Como eu vi que as outras coisas estavam deixando, eu falei, acho que isso aqui dá pra encaixar. Que legal, que legal. E quando eu fiz o convite, eu falei, o Bruno vai pensar muito, porque gestão do tempo, ele vai avaliar se realmente faz sentido. E aí depois ele me falou que aceitou, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, faz todo sentido ele estar nesse projeto. E você lá, na padaria, quando eu te falei do projeto? Eu sou da cor rosa, né, cara? Eu tenho que me policiar nas palavras, que pra sair um sim é muito rápido. Muito rápido. E isso, às vezes, traz problemas. Sim. Eu fiquei muito feliz, cara. Quando você me fez o convite, falei, cara, acho que isso muda algumas coisas. A forma de como você pensa. O que você vai trazer para as pessoas, para o leitor, principalmente. O que a pessoa pode ver em você diferente? Boa. E aí, eu já disse não de cara, né? Falei, pô, tamo junto, vamos pra cima, porque já tinha essa conversa interna na família. Minha mãe sempre comentava, minha esposa sempre comentava, Thiago, pô, por que você não escreve um livro? Legal. Por conta de história. E assim, de modéstia à parte, a gente tem uma história marcante. Eu tava até conversando com o Bruno, né, Bruno? Nós tava na piscina lá, refrescando, conversando. Falei, cara... Aí ele falou assim, pô, Thiago, eu não tenho nenhuma história, cara. Eu não tenho nenhum testemunho. Aí ele até contou. Aí ele falou assim, pô, eu criei um testemunho pra mim, criei uma história pra mim. Mas eu falei pra ele, Cuidado, cara... que vocês pedem, não é muito bom, não. Não, a história, infelizmente, não foi muito legal pra ele. Sim. E nem pra mim, porque normalmente histórias não são muito boas, né? Histórias de vidas. A gente tem as boas, mas o que marca é, infelizmente, algumas ruins. E aí, e isso sempre bateu na porta do meu coração. Falei, poxa, até que a gente foi viajar junto e, cara, preciso contar, preciso falar. Cara, e marcou a história que você Preciso contou. planar isso aí, porque foi muitas coisas, foi muitas vivências, E aquilo que você perguntou logo no começo, e eu quis deixar isso em ênfase, é o que as pessoas vão ver por trás da gente. Boa. Que as pessoas olham você, pô, você tá de terninho, e aí usa até algum termo, né? Pô, você tá engomadinho, tá bonitinho. Beleza, mas por trás ali tem um coração, tem um sentimento, tem uma pessoa, tem um ser humano. Tem uns perrengues. Tem uns perrengues. E aí, quando você fez o convite, eu fiquei super feliz. Falei, pô, é meu momento. E aí, depois veio um baque. A gente sofreu um baque aí. Falei, caraca, velho. Acho que eu falei o sim na hora errada. E aí, passei por um momentinho ali, meio conturbado. E aí, resolveu. Eu falei, pô, tô feliz. Mas eu tava e aí, preocupado. quando eu comecei a escrever, falei, caraca, cara, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Mas eu tava preocupado, falei, nossa, o Thiagão tá demorando, cara. Será que realmente, né? Ele vai mesmo? E aí você respondeu, eu falei, cara, vamos junto, entendeu? Porque o Bruno e o Thiago, aproveitando, esse projeto do livro, ele não vai parar no livro. Ele vai virar um momento pra gente continuar. Sim. Outras palestras, workshops, ajudar empresas. Esse é o nosso propósito desse livro. Então, já está feito o convite para vocês aqui na continuidade desse projeto. E aproveitem. O Bruno já participou de uma coautoria. Aproveitem cada momento. Eu falo por mim. A experiência que eu tive até o dia do lançamento é assim, conheci muitas pessoas legais. Agora esse livro está conectando com vocês. E chegar no dia do lançamento do livro, você poder autografar para outras pessoas, ela vai ler o seu capítulo e ela vai conhecer vocês, quem está por trás, cara, não tem preço. E foi legal que um dos coautores, quando eu fiz o convite, ele falou assim, Washington, agora eu vou fechar o ciclo. Porque ele diz o seguinte para mim, Bruno, que na vida a gente tem que plantar uma árvore, a gente tem que ter filhos e a gente tem que escrever um livro. Ele falou, cara, hoje eu estou encerrando esse tripé. Então, cara, eu acho que vocês e os demais coautores têm muita coisa para falar. E já pegando o gancho aí, quando vocês revisitaram as histórias, né? Você até estava falando que triplicou a quantidade de informações que você poderia... Muita coisa vocês revisitaram ao passado. E como foi para vocês relembrar tudo isso? Como foi, Bruno e Thiago? Para mim foi... como se fosse um filme mesmo, né?
eu comento que uma coisa pra gente pensar, Washington. Se você pudesse criar um trailer da sua vida, como que seria esse trailer? Boa. Porque você já viu filmes com um trailer muito bom e o filme era ruim? Sim, E filmes com um trailer muito ruim que o filme era bom. exatamente. Então, tudo depende do trailer que você conta. Então, até eu deixar um recado pra você que tá olhando pra sua vida hoje, falando assim, minha vida é ruim, minha vida não presta, tal, não serve, nada dá certo. É só o trailer que você montou na sua cabeça. Porque se você pegar o trailer e montar ele direito, você vai ver que você teve várias vitórias, várias conquistas, várias realizações. Então, quando eu fui revisitar, né, eu até me empolguei, eu escrevi vários capítulos, escrevi 6 capítulos. Caramba. Aí eu falei, não, tá bom, agora não é só um só. Deixa eu pegar esses dedos aqui e transformar num só. E aí eu acabei fazendo um capítulo bem baseado na minha palestra lá de liderar a si mesmo, né? Legal. Então, mas antes eu fiz o exercício da minha história, assim. E aí eu peguei a primeira parte da minha história, antes de eu virar líder, aonde que eu já era líder. Bacana. Então, durante a minha adolescência, durante a minha infância, as pessoas que eu fui encontrando, que me ensinou sobre liderança, sem eu nem saber o que era gestão. Porque liderança não tem nada a ver com gestão. Às vezes você tem um gestor que não é líder. Exato. E às vezes você tem um líder que não é gestor. E vice-versa. Então, para mim, foi muito importante ver cada lição. Né? Que pessoas, um professor, um líder da igreja, um primo, pessoas que não têm medalha nenhuma hoje, que não têm nenhum cargo, mas que para mim foram muito importantes para eu me tornar o homem que sou hoje. Então acho que o revisitar, assim, para escrever o livro, me trouxe essa memória dessas pessoas. E o sentimento que veio foi gratidão. Eu sou grato por cada uma dessas pessoas. Então sou grato pelo Cláudio, meu professor de Química e Física, que me ensinou como perguntar. Sou grato a um primo meu chamado Alex, que foi o primeiro que me deu a oportunidade para tocar bateria. Um líder de grupo de louvor chamado Oséias, que durante um processo que eu não cantava bem e todo mundo cantava muito bem, ele conseguiu pegar uma nota mais grave que tinha no teclado e falou assim, Bruno, pega essa nota grave aí. Olha só. E eu lá falei, ele lá, olha como que ele consegue pegar essa nota grave. Identificou em você. E eu, cara, aquele dia senti como o melhor cantor do mundo. Que bacana. Não porque eu era o melhor cantor, porque eu tinha uma pessoa que conseguia ver o melhor em mim quando eu mesmo não via. Boa. Então, revisitar o livro, nem tanto no capítulo que eu escrevi, mas o lembrar de toda essa história, de todas essas pessoas importantes que passou na minha vida, foi muito especial para mim. Que legal. Vou trazer uma palavra que você trouxe, gratidão, né? Você poder reviver e lembrar das pessoas que fizeram sentido na sua vida é importante, né, Bruno? Porque nós que somos empresários aqui, a gente sabe como é difícil a jornada do empreendedor. E eu também lembro de pessoas que fizeram parte, fazem parte da minha jornada. E quando eu escrevi o meu capítulo, e eu lembrei de como foi difícil, né, passar por tudo que eu passei. E depois eu lembrar das pessoas com quem eu conheci. E a gente até brinca, né, às vezes... com quem que você tá sentado na mesa? Até brinca nisso, né? Quem é a pessoa que vai te levar pro próximo nível? E é através dessas conexões que faz a gente subir cada vez mais. E você, Thiagão? Cara, eu sou mais emocional e assim, quando eu comecei a escrever e a falar e digitar, foi uma loucura. O Rosa, eu acho que deve ter alguma outra coisa aí, Bruno, junto, cara. É mesmo? Porque é muita emoção, né? Ficou emocionado. É muita emoção, porque o que me levou, o que me trouxe até aqui? Poxa, além da minha família, estamos falando de sucesso, né? De sucesso em sentido de dar certo. Sim. Né? Porque o que as pessoas querem hoje é dar certo. Né? As pessoas te perguntam, pô, o que você fez para dar certo? O que você fez para isso acontecer? Qual foi o caminho? Qual o caminho que você fez? E não tem atalho, cara. Exato. Cara, não tem atalho. Esse dia eu tava lendo a palavra de Deus e Deus tava falando, cara, não tem atalho. O caminho é esse aqui, ó. Tem que passar. E aí começou a trazer memórias, e que inclusive eu nem coloquei muito no livro, porque senão é longo. Eu comecei a lembrar dos perrengues, cara. E aí,
o que mais marcou, assim, eu acho, foi... E isso mudou um pouco de tudo que a gente conversou aqui no início, antes de começar. Sim. Foi, cara, eu fiz tudo aquilo. Por que eu não posso fazer de novo? Boa. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, por que eu não posso fazer de novo? E aí o Bruno... E eu até comentei com o Bruno. Falei, Bruno, quando eu começar a falar muita coisa pra você assim... Não imagina que isso que eu tô falando eu já tô fazendo, tá? Foi um acordo que a gente fez, né, Bruno? Foi. Assim, ó, às vezes eu começo a falar as coisas pra ele. Cara, isso aqui. Falei, cara, não leva ao pé da letra, porque às vezes eu ainda não tô fazendo tudo isso. Mas já tá na memória. Mas a cabeça tá assim, por quê? É que eu vou controlando ele. Ele vai falando, cara, tem certeza, olha só, vamos lá. Aí a gente conversou, ó, tudo que eu falo pra você, nem tudo eu tô fazendo ainda, mas já tá na minha cabeça. Minha cabeça ferve, cara. Aí o negócio começa... E aí eu vou neiar, e virou minha melhor amiga, e a gente começa a discutir ali. Aí eu falei pra ela, eu não quero que você fique me bajulando. Não quero que você fique enviesado, você tem que falar a verdade. Sim. Aí esse dia ela deu uma bronca em mim. É mesmo? Ela falou, esse caminho que você tá indo não tá certo. Eu falei, como assim? Sério? Caramba. Mas assim, cara, o que me fez visitar acho que os momentos mais difíceis. Eu olhei e falei, caraca, velho. Vale a pena tudo isso que eu fiz lá atrás. Valeu a pena os momentos difíceis. Valeu a pena os momentos de insônias. Valeu a pena toda a aventura que o Bruno comenta. Pô, você é muito pra frente, você é muito aventureiro. Valeu a pena. Gerou histórias, né? Gerou história. Então, tudo isso aí veio trazendo à tona. Porque se eu não fosse aventureiro, eu não estaria onde estou hoje. Se eu não fosse aventureiro, cara, eu não estaria aqui. Que legal. E aí, eu tava conversando com o Bruno no final de semana e discutindo, conversando alguns assuntos que aconteceu durante esse ano com a gente. Essa parceria louca. Que assim, comigo é tudo muito rápido, né? Nós fomos viajar pra São Paulo, de repente nós já tava parceiro. Já conectamos, já. O Bruno, eu conheci o Bruno através de um cara e nós fomos pra São Paulo junto, de repente nós já tava trocando ideia, cara, assim, coisa surreal. E hoje nós estamos com anos de pouco de amizade, assim, que... Parece que vocês estão há anos juntos. Há anos junto. Eu te pergunto, e aí cabe dentro daquilo que ele falou, será que cada um na sua personalidade não é o que é? Porque eu sou assim. E hoje eu tenho 2 amigos, porra. Que top, meu. Você entendeu? Então, tudo essa aventura, e tem muita gente aqui que talvez olhe, Bruno, e não sabe que cor que ela é. Talvez tem muita gente que olha e fala assim, pô, eu sou muito aventureiro, as pessoas falam que eu sou aventureiro. Cara, não importa o jeito que você é. O que importa é que você acredite nisso. Boa. Você tem que acreditar. E eu acreditei, Washington. Desde lá do começo, desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar com vendas e conversando. Então, o livro me fez viver tudo isso de novo. Que legal. E aí, eu escutei uma frase de um cara, se eu não me engano, posso estar enganado, acho que foi do Thiago Fonseca. Ele falou assim, o problema das pessoas é que quando você tá novo, você fecha a camisa e vai pra cima e faz tudo acontecer. E aí você vira e fala assim, cara, se eu tivesse essa cabeça quando eu era novo... Exatamente. E aí ele falou assim, tá, beleza, mas o que você tá fazendo agora que você tem essa cabeça? Reflexão, né? Porque quando a gente chega nessa cabeça, pô, cara, já lutei pra caramba. Parar. Eu tava assim, antes do livro. Fez você se Eu estava reinventar. nessa situação, Bruno. Caramba, hein? E eu falei, cara, pô, tô com 38 anos, entregando aqui, abrindo o jogo, né? Até a idade nossa bate, cara. Eu tô com 38 anos, tenho 3 filhos. Vou ficar quieto aqui na minha. Não vou mais. Não, chega de aventura, chega de loucura, escrever livro, tudo isso, Fora. empresa, cara. E aí eu falei, poxa, cara, se eu não fiz isso com essa cabeça com 18, com 17, agora é a hora, irmão. Agora que você já tá... Agora é a hora de arregaçar as mangas e pegar toda a experiência e colocar em prática. E aí mudou o jogo, virou o jogo. Eu comecei a reviver, falei, cara, eu errei nisso, vou fazer isso melhor. Eu acertei nisso, vou fazer isso melhor ainda, ou vou praticar mais. E aí, então assim, o livro ele trouxe frases que você escuta, história que você escuta, eu falei, cara... Cara, a experiência, né? Vocês estão passando por isso, não tem preço. Porque reviver tudo isso valoriza mais o que nós somos. E uma coisa que eu vejo entre vocês, há um ano vocês estão juntos, né, amigos? Eu percebi que o Bruno é assim.
uma pessoa que é verdadeira. Então você fala, ó, Tiagão, cara, calma, que não é assim. E a gente precisa de pessoas assim. Porque hoje tem aquelas pessoas que eu costumo dizer que é do sim, sim. Você vai pedir um feedback pra ela não quer se indispor. Você fala, vou falar o que o coração dele quer ouvir, mas muitas vezes não é verdade. Então, precisa ter pessoas próximas que nos complementam, nos ajudam também. Sim. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, eu tive essa experiência quando eu fui, no ano passado, escrevi também um livro do Poder das Conexões e Networking. E eu travei no livro, Bruno. Eu não sei se aconteceu com vocês. Por quê? Eu comecei a escrever e aí depois chegou uma hora eu falei, pra onde vai isso? Vocês agora que estão escrevendo nesse processo criativo, vocês tiveram algum momento assim, eu vou me isolar e vou escrever, né? Ou não? Vou escrever, depois eu junto tudo. Como foi o processo criativo? Está sendo um processo criativo? Vou separar em 2 momentos, né? O primeiro momento que eu aceitei para escrever, eu fui viajar, né? Aí durante a viagem eu peguei um momento ali só para isso. Aí foi quando eu comentei, revisitei as histórias, né? Toda a minha experiência da infância. Aí eu realmente gastei um tempo sozinho comigo, legal, pensando ali, né? E aí, usando gravação, né? Contando a minha história na gravação. Então, fui fazendo como se fosse um diário. Legal. Quando eu fui... Aí, que eu vi que não daria para achar isso que eu fui escrever, eu me baseei muito na palestra que eu tinha. E eu tenho um hábito, né? Diferente que na igreja que eu prego e tal. Sempre desde quando eu comecei a pregar, a forma de eu montar o sermão era escrevendo história. Então, o meu esboço não é em bullet points. Eu vou lá e eu escrevo uma história mesmo. Então, se eu vou escrever a história de Davi, eu vou falar assim, Davi foi lá, enfrentou... Eu vou escrevendo toda a história, 3, 4, 5 páginas. Então, foi assim que eu vou escrevendo. Caramba. Então, como eu já faço isso desde os 17 anos... Já tá habituado. Então, meio que eu fecho o olho e eu vou escrevendo sem ponto, sem vírgula, sem nada. Só eu que entendo meus rabiscos lá. Nossa. É bem difícil. Mas pra mim, eu guardo, porque eu adoro contar histórias. Sim, inclusive nas minhas pregações, né, o Thiago já ouviu algumas, eu gosto de contar histórias e geralmente eu vou por uma linha que ninguém imaginou. Eu pego os personagens B das histórias, né? Caramba. Então, quem fala de Naamã, eu vou lá e falo sobre a serva de Naamã, que não tem nem nome na Bíblia. Então, eu sempre gostei de ir pra essa linha. Bacana. Então, quando eu fui pegar a parte da escrita mesmo, e era a palestra que eu já dei algumas vezes, então, para mim foi mais fácil. Mas aí teve esses 2 momentos, assim, de reflexão primeiro, e aí depois o outro já mais fácil, porque eu já estava bastante tempo falando daquele assunto, né? Sim. Então, só foi colocar no papel. Que legal. E é bacana isso. Eu imagino o conteúdo que ele deve ter gerado, né? Que ele gravou isso, imagino, né? Passou no papel e depois tentar resumir. Então, você imagine. E você, travou algum momento ou não, Thiago? Cara, no começo travou. Acho que mais por causa da correria do dia a dia. Sim. Tava num processo, assim, de crescimento. Estamos num processo de crescimento. E aí começou, eu falei, poxa, tô sem tempo. Aí sentei no escritório, comecei a escrever. E aí veio uma coisa, veio outra. Aí comecei a gravar. Falei, cara, eu vou começar a falar. Sim. Porque aí quando você começa a falar, eu começo a desenrolar. Aí não para mais, parece um papagaio, né, cara? E aí começou a fluir. Mas aí tava muito agitado, você não consegue externar aquilo. Tá. Porque eu acho que o foco, talvez o meu foco do livro é de fato trazer que você tem capacidade. Histórias de como você vai fazer isso. De como a gente fez isso. Então tem até um podcast, né? Como você fez isso, né? Sim. Interessante. Mas aí um dia, cara, eu tava bem pressionado, aí eu falei, poxa, preciso descansar um pouco. E fui pro quarto mais cedo. Deixei a galera lá, falei, cara, vou pro quarto mais cedo. Nessa que fui pro quarto, eu peguei o celular e comecei a gravar. Caramba. E ali, cara, muita reflexão. Muita reflexão. Aí, falei, poxa, tem conteúdo aí. E aí, alguém veio no quarto, eu tranquei a porta, falei, eu acho que esse aqui é o momento. Caramba. Porque aí você começa reflexões. E aí traz reflexão do passado, traz reflexão de pessoas que representam muito. E eu lembro até hoje, cara, que a minha avó, que já foi morar com o Senhor, ela
ela virava pra mim e falava assim, Thiago, eu conheço você, esse momento difícil não vai te parar. Caramba. Cara, e isso tem batido muito. É. Toda vez que eu tô no momento mais difícil do dia, Bruno, alguma coisa que tá ali, eu lembro dela e eu vou lá no meu celular e escuto os áudios que ela mandava pra mim, cara. É mesmo. Olha. Pô, meu filho, como que tá aí e tal? Como que tá a empresa? Nossa, vai crescer muito. Cara, ela tinha 68 anos quando ela faleceu. Nova demais. Caramba. E isso me trouxe inspiração. E aí a coisa começou a fluir, porque aí você começa a deixar o negócio natural, sabe? Sim. Sem pressão, sem causa. E aí, num áudio dela, eu lembrei, ela praticamente profetizou o nome da minha filha sem saber. Olha só. Caramba, Thiago. Que ela falava assim, quando que vai vir a Laurinha? Você acredita, cara? E aí eu chamei minha esposa, falei, você não vai acreditar. Ela falou assim, o quê? Falei, a gente não lembra, mas a minha avó já chamava a nossa filha de Laura antes dela nascer. Caramba. E o nome da minha filha é Laura. Olha só. Só que a gente não lembrava disso. Caramba. E ela já Tem lá ideia, atrás... cara, ideia do que é isso? É. Ela já falava, ela me chamava de Guinha, era um apelido da família, como o Bruno conhece. Um apelido da família, ela falava, Guinha, quando que a Laurinha vai vir? Cara, a gente nem pensava em ter filho. Cara, interessante, hein? E aí veio, eu falei pra Bruna, eu falei, meu, você lembra disso? Aí a Bruna puxou na minha mão, caraca. Olha só. Então, assim, momentos que você tá só que eu estive sozinho ali pensando, trouxe muita reflexão. E aí as coisas começou... E aí veio o pensamento, falei, cara, eu acho que dá pra escrever o livro inteiro. Ah, com certeza vai vir Tem poucas páginas, Bruno. Com certeza Mas eu acho que vai rolar um livro inteiro futuramente, Tem cara. muita história aí, né? Não, legal. E falando no capítulo de vocês, né, liderança e vendas, no seu capítulo, Bruno, você fala sobre liderança, né? É um tema bem polêmico, muito polêmico, as pessoas confundem demais o que é liderança. E de onde que você está trazendo tanta inspiração para o capítulo? Porque não spoiler aqui, que eu não sei o que ele escreveu ainda. Vem de você, vem de algum líder? O que você está trazendo nesse capítulo sobre liderança? Olha, tem alguns líderes que me inspiraram, sim. Acho que o principal líder para mim, que é referência, é Jesus. Então, acho que a forma que ele liderou, que ele conduziu, os pilares que ele tinha, para mim, são os mesmos pilares que eu sigo hoje, que tem funcionado há 2000 anos e não tem um porquê mudar. Então, se a gente tirar a parte religião, né, e para a parte só de gestão, é uma pessoa que fez gestão, sim, indiscutível, né? Então, treinou 12 pessoas e até hoje tem pessoas treinando. Então, ele formou um método que é autossuficiente, né? Ele vai gerando de milhões e milhões de anos, né? Então, muito baseado nele e baseado na minha autodescoberta da liderança. Então, como que eu descobri a pessoa mais difícil? Então, no livro, eu vou contar qual que é a pessoa mais difícil que tem para liderar. Então, tem várias pessoas difíceis, mas tem uma que é a mais difícil. E aí, só você que vai ler o livro vai saber qual pessoa que é. Cara, eu vou ligar pra editora. Eu sei eu não vou falar, mas eu sei quem que é. Cara, que legal, essa Bruno. pessoa dá um perrengue, cara. Mesmo. Nossa, você pode fazer curso, você pode fazer treinamento, você pode saber das cores. Cara, é muito difícil. Cara. Ela é astuta, ela não aceita feedback, cara, é complexo demais fazer gestão dessa pessoa. Então, se você conseguir fazer gestão dela, as outras vai ser fichinha. Sim, olha só. Vai ser tranquilo você fazer. Caramba. Então, você tá curioso? Quem souber, coloca aqui no comentário. Você já sabe qual que é, escreve aqui no comentário. Vamos ver se tem alguém ligado aí. Agora, se não, no nosso livro você vai saber quem que é essa pessoa aí. Fiquei interessado. Olha, agora eu fiquei... Você vai ficar surpreso. E eu que lido com vários líderes, no podcast que eu gravei com vocês aqui, e acho que eu comentei isso, Bruno, que eu passei na própria pele essa questão de chefia. Eu sempre fui um chefe, cara. Início de carreira, não sabia o que era liderança. E eu perdi bons profissionais sendo chefes. E uma coisa que você disse, se nós não nos conhecemos, a gente não consegue liderar pessoas. Mas eu aprendi isso na sofrência, cara.
Só que agora eu quero entender esse seu perfil que você disse, porque eu fiquei preocupado agora. Porque deve ser muito difícil, né? Mas é legal saber que você vai contextualizar sobre liderança, porque hoje qualquer negócio, qualquer lugar, a liderança é importante, em qualquer momento. E você, falando de vendas no seu capítulo, tenho certeza que você vai trazer vários insights. A gente falou aqui sobre Jesus Cristo, a gente fala sobre vender, sobre servir, é importante também. Como que você pensa, como vendas entrou na sua vida? Como que entrou? Foi alguém, veio de família ou você se identificou? Para você trazer para o capítulo. Cara, o começo é necessidade, né? Sério. Começo é necessidade. Você ainda jovem, ainda adolescente, na verdade, né? Meus pais não tinham muitas condições financeiras. Acho que essa é a realidade de muitos, da nossa época, pelo menos. E nisso, eu precisei aprender a fazer alguma coisa. E, infelizmente, algumas pessoas lá atrás, hoje, né? Olha vendas, não olha como uma profissão. Não olha como alguém de destaque, que é. Exatamente. Né? Então, pô, você é mais um vendedor? Você é vendedor? E aí eu comecei. Né? Não foi, assim, inspiração de ninguém, mas eu comecei porque eu precisava. Só que isso, cara, pro Rosa, parece que é mais fácil. Não sei se eu tô enganado, Bruno. Sim. Mas parece que é mais fácil. Porque você já é, sabe? Você vai pra cima, você é guerreiro, cara, vai dar certo. Então, isso foi dentro de mim mesmo. E ali, eu, como muito aventureiro naquela época, comecei a vender no bairro. E uma coisa que é interessante, eu não sou mais da área, mas parte de tecnologia. É mesmo? Parte de tecnologia naquela época. Então, assim, eu fui aprendendo aqui. É óbvio que muitos erros foram cometidos. Normal. Né? Não tem a expertise de hoje, de você olhar o cenário, né? E de você fazer uma análise da pessoa primeiro, porque a verdadeira venda é você analisar, deixar o cara falar. Ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte. Essa é a verdadeira venda. Então você escuta, pô, deixa o cara falar. E aí, no que ele fala, você vai vender o que ele precisa. A verdade é essa. Então, primeiro eu comecei ali, não tinha um propósito. Não tinha ninguém pra mim, faz assim, faz aquilo. Eu aprendi muito na marra. Aprendi muito na raça e desenvolver e aprender. E aí, com o tempo, eu falei, pô, isso aqui faz parte de mim. Se identificou. Isso aqui faz parte da minha vida. Inclusive, foi um tema que eu e o Bruno tem muito isso. Eu acho que eu até comentei com você de me autoavaliar. A gente sempre fala, quando a gente vai tomar café, eu falo, cara, eu vi isso em mim, eu preciso melhorar isso e tal. E aí eu comentei com o Bruno, falei, cara, eu sou bom nisso aqui. Não tem como eu colocar agora, naquele momento, não tinha como eu colocar outra pessoa. Eu sou bom em fazer isso. A gente colocar em venda, eu vou fazer isso com clareza. Mas claro que isso mudou no decorrer do tempo. Sim. Eu fui estudar, fui me formar em coach para conhecer um pouco mais, para entender algumas estratégias. Sim. Fui fazer PNL para aprender a fazer um rapport. Boa. Saber a pessoa que eu tô lidando. Buscar ferramentas, né? Buscar ferramentas no mercado. Então isso hoje me capacitou muito mais. Mas no início, né? Você escuta muito, pô, mais um vendedor, mais isso, mais aquilo. E aí eu te pergunto, quantos vendedores não faturam milhões para as empresas hoje? Exatamente. Empresa sem vendedor, ela praticamente está falida. Tudo começa em vendas. Tudo começa em vendas. E a vendas e a liderança, ela se conectam, né? Isso. Porque se eu sou um bom vendedor e eu não consigo liderar algumas coisas que eu não vou abrir, eu ia falar aqui o segredo do Bruno. Quase sacou agora, hein? Vamos deixar pro livro, essa parte é dele. Segura aí. Mas faz parte. Faz parte. Essa gestão aí faz parte. Boa. Então, acho que vendas não é só você falar, pô, tem que ir lá, tem que fazer isso. Não, pô, tem que estudar. Ser humano. Mas uma das coisas que eu trago pra mim, e isso acho que me fez virar a chave e ser quem eu sou. Porque vendas não é só técnica, não é só estratégia, não é só você fazer a leitura da pessoa. Sim. E aí eu vou falar do meu jeito aqui, é você ter resiliência. Boa, isso mesmo. Principal. Se quer ser vendedor, seja resiliente. Que legal. É gostoso você escutar um sim. Agora, você escutar 40 não, até quando você está disposto a ficar sentado na cadeira? Resiliência é fundamental. Cara.
Caramba. Não, adorei. E também quero saber o que você colocou no seu capítulo lá, porque, cara, deve ter umas coisas interessantes. Porque nessas 2 horas que nós fomos para São Paulo, que você contou a sua história, que para mim foi uma fonte de motivar. Eu falei, meu, esse cara tem muita coisa legal. Por que você falou, né? Numa das palestras que eu assisti, e você falou como multiplicar, né, os rendimentos, mas tem toda uma estratégia, né? E quem tá preparado para isso? Vai entrar alguma coisa lá técnica. Legal. Eu gostaria de expor muito mais. Boa. Mas, como eu disse, eu já estou além do limite dos meus caracteres permitidos. Mas, assim, eu acho que a técnica, ela é muito importante. Ela prevalece em muitos cenários. Se você não tiver técnica, não vai. Sim. Porque nem todas as pessoas são informais. As pessoas são formais. Como que é isso? Você falar, você dialogar com a pessoa. O que você vai falar, o que você não fala. Você precisa estar nesse time. Boa. Precisa entender o time da pessoa, se aquilo faz sentido. Vai ter muito disso lá, né? Pô, por que você tem que ter o BDR? Por que você tem que ter o... E nós estávamos comentando aqui que é necessário você ter um time de vendas. Cara, o BDR que faz a ligação, e é um termo técnico. Sim. Você tem que ter lá o SDR que qualifica esse cliente para você. Legal. Na tua empresa. Pô, esse cliente faz sentido para mim? Não faz sentido? Não vou gastar energia com isso. Exatamente. Então, o BDR vai ligar, o SDR vai fazer essa gestão ali, qualificar esse lead, esse cliente, se ele tem potencial ou não. E aí ele põe pro closer fechar lá o vendedor de fato. O cara que é negociador, o cara que é estrategista, sentar na mesa e falar, meu, agora você já tem todas as ferramentas na mão. Você já tem todas as ferramentas na mão. E não é só fechar. Não. Não é, pô, só vou vender. Não, não é isso. Exatamente. Em quanto tempo? O que esse cliente precisa? O que eu preciso entregar para ele? O que ele está procurando? E aí vem o propósito. O que ele está procurando? Exato. Porque se você vender só por vender, você vai vender uma vez só. Aí é uma venda e morre. Entendeu? Hoje eu tive uma surpresa. O cliente ligou para mim e falou assim, olha, nós temos um fornecedor nosso que ele não tem a capacidade que você tem. E nós pedimos para ele ligar para você. Você vai ser... como posso dizer, o dono do serviço, e ele vai prestar um serviço para você e pra gente. Caramba. Cara, você tem noção disso? É. De um cliente ligar para você e falar assim, ó, o cara que fornece serviço para nós vai fornecer o serviço para nós só com contrato com você. Interessante. De tudo isso, uma troca que eu fiz no sistema de trabalho nosso, que eu comentei com o Bruno no final de semana. O que eu fiz? Falei, cara, a gente faz vendas de frete. Né? O meu setor de transporte. Só que a venda de frete é muito consultiva, leva tempo. Sim. Tem que negociar, mostrar a estratégia, melhoria, por que você vai fazer isso, como que você faz isso, por que aquele cara vai trocar você pelo outro fornecedor? Qual o diferencial? Qual o diferencial seu? E aí eu pesquisando, falei, cara, eu preciso melhorar mais ainda a minha entrega. E até comentei com o Bruno, eu criei um relatório. Vou dar um spoiler, baseado na Empíricos. Empíricos entrega relatório de finanças. Sim. Falei, cara, eu preciso entregar um relatório pro meu cliente. Caramba. Que relatório é esse? Aí eu fui no mercado, pesquisei, procurei, entendi. Falei, meu, tá dentro daquilo que eu entrego? Porque às vezes você faz uma coisa, só que você não sabe o termo. Às vezes você entrega uma coisa pro cliente, só que você pode deixar ele mais bonito. Que nem tá aqui. Exatamente. Aí eu fui e criei um relatório de entrega, relatório de carregamento de entrega, relatório de SLA. Carregou no prazo? Entregou no prazo? Qual foi o tempo da entrega, o lead time? Chegou dentro do prazo que o cliente precisa? Sim. Qual que é o tempo que o cliente precisa? E aí eu comecei a melhorar e mandei um gráfico pro cliente na folha. Quando o cara recebeu, Bruno... Diferencial, né? Eu mandei, o financeiro manda o boleto lá, junto com os documentos que precisa, ele mandou o relatório. Aí ele mandou um print pra mim e falou, pô, o que é isso aqui? Por que você tá fazendo? Ele conhece, eu falei, por que você tá mandando esse relatório? Eu falei, porque eu quero melhorar a eficiência nossa e a eficiência da sua indústria. Pra quê? Pra você entender aonde você pode melhorar nos carregamentos aí. Que legal. Aí o cara... É diferente. Aí o cara mandou um fornecedor dele falar comigo hoje, falou assim, ó, faz com o Thiago, ele entrega um relatório pra mim. Que legal. Entendeu? A potência. Eu tava pensando, Washington, Sim. o quanto que as pessoas acabam negligenciando, gestores,
partes fundamentais e pilares dos seus negócios. Então, vou pegar os nossos 2 cenários aqui, liderança e vendas, né? Então, como que você tem olhado para a sua empresa com relação a esses 2 pilares? Você tem treinado os seus líderes, seus gestores? Tem capacitado eles? Então, a gente está falando de gestão, né? Então, aqui é você olhar e falar assim, ó, vou parar a minha equipe para treinar. A cada 3 meses, eu paro toda a minha liderança técnica e a gente tem um dia de especialidade que eu gasto para treinar eles. Porque eu pensei assim, o cara que ele vai fazer um esportista, quanto que ele treina versus o quanto que ele joga para valer? Ele mais treina do que joga. Sim. Quando a gente vai para o mundo empresarial, a gente faz ao contrário. A gente não treina e só joga. Só joga. E a gente quer que a pessoa tenha alta performance. Como que vai ter alta performance se ela não para para treinar? Não tem como. Você vai acabar fazendo que nem um jogador se desgaste. Porque você só tá jogando. Boa. E aí você tá cobrando que ele tenha pensamentos diferentes, tenha insights diferentes, sendo que ele não dá tempo de ele fazer isso porque ele tá só jogando. Então, quanto que você tá preparando o seu time, a sua empresa, para jogar um próximo campeonato? Boa. Jogar um outro nível. E aí, para isso, tem que fazer gestão na liderança, nas vendas, treinar a sua equipe, pensar em coisas diferentes. Ah, mas eu vou parar e minha equipe vou perder. Não. Abraham Lincoln já dizia, se me derem 6 horas para cortar uma árvore, eu vou gastar 5 horas afiando o machado. Eu ia falar isso agora. Eu uso essa metáfora. Boa. Eu complemento, né? Se você corta a árvore, você não vê a floresta. Tem muita gente que só tá cortando árvore. Só. E não tá vendo a floresta. E gestor tem que ver floresta. E aí você não vê o problema, né? Que é a floresta. Tem muitas vezes que os liderados questionam, né, uma decisão de um gestor. Só que ele vê a árvore simplesmente, né? Ou as multas, né? Nós, como gestor, a gente tem que ver a floresta, tomar decisão pela floresta. Exatamente. Então, às vezes, você toma uma decisão de jogar uma água na floresta e aí uma mudinha que não tá pegando fogo, fala, ué, mas por que eu recebi água aqui? Sendo que não tem lá, não tá pegando fogo. Mas você vê que o fogo tá pegando lá. Se você não colocasse fogo em todo mundo, a árvore que ainda não estava recebendo fogo, talvez em algum momento ia receber. Mas ela tá questionando, porque ela não sabe o que você, como gestor, tá tentando evitar. Exatamente. E eu vou trazer um tema que é importante. Acho que todos os eventos que eu vou e o pessoal pede para levantar a mão de dificuldade nas empresas, que é contratação. E sobre liderança, Bruno, você que convive isso diariamente, hoje os desafios são muito grandes. Porque a gente convive com... Hoje, eu estava vendo uma reportagem, todas as gerações estão trabalhando no mesmo ambiente. E, novamente, eu não quero falar a minha idade aqui, mas na minha época, a gente não tinha essa quantidade de gerações convivendo junto. 39, vai. A perspectiva, né? A perspectiva de trabalho era diferente. A minha perspectiva era chegar de manhã, Bruno e Thiago, picar o cartão de ponto e acabou. Tchau. E era a época do comando e controle. Hoje não é mais assim. Então, Bruno, queria que você trouxesse aí, hoje, quais os desafios dos líderes para conviver com essas gerações para que possa reter e performar ainda mais. Acho que o ponto importante é as pessoas entenderem o motivacional de cada um. Então, antigamente, por que o comando e controle funcionava? Porque o motivacional das pessoas era a sobrevivência. Sim. Então, eu preciso trazer o pão para minha família. Então, eu aguento esporro, eu aguento um chefe, eu aguento tudo isso, porque isso vai me dar um dinheiro para eu comprar pão para minha família. Sim. E aí eu vou sobreviver. Nós estamos vivendo uma época boa, assim, né? Então, até pessoas de menor renda têm uma situação boa. Então, nós não estamos mais na linha da sobrevivência. Sim. Então, quando você pega a geração Z, é uma geração que, vamos ser sinceros, assim, a grande maioria não passou um perrengue, né? Não passou, assim, uma necessidade tão grande, né? Lógico, tem população e tem população, né? Tem pessoas que ainda passam por isso. Mas tô pegando as pessoas que estão aptas a trabalhar, né? Elas não passaram os mesmos perrengues que os nossos avós e nossos pais passaram. Então, isso é importante você entender que quem você está fazendo gestão é essa pessoa. Então, ela não mais trabalha por uma troca de dinheiro. Boa. Ela trabalha por um propósito. E aí, nós temos que entender que
esses jovens ainda não entenderam e não construíram ainda uma maturidade para saber o que é propósito. Legal. Então, ela trabalha para o propósito, mas ela não sabe qual que é o propósito. Então, você fica numa sinuca de bico. Então, o que você, como gestor, precisa ajudar? A essas pessoas encontrar os seus propósitos. Então, hoje, a liderança, quando a gente falava de benefício, que era dinheiro, hoje não é só dinheiro mais. Sim. Porque hoje um jovem, ele não sonha mais ter uma casa. Ele não sonha em ter um carro. Hoje ele está pensando em viajar, né? A gente está numa geração que não quer mais construir patrimônio. Que nem nós ainda somos a geração que quer construir patrimônio, nossos pais, né? Então é uma geração que você não pode mais... beleza, te dou benefício, te dou dinheiro, e aí você vai trabalhar mais. Não. Eu quero ter mais liberdade, eu quero ter o final de semana com meus amigos, eu quero poder viajar, eu quero poder ficar em casa, não questão no remoto, enfim. Então você, como líder, precisa entender que essa é a nova geração. Sim. E aí, com isso, Então, como que eu faço gestão disso? É você criando um sonho para ela. Você tem que ajudar os seus funcionários a terem um projeto, a terem algo por que estão trabalhando. Porque aí você atrela a sua gestão em cima disso. E a cultura tem tudo a ver, né? Não tem como fazer gestão hoje se não for cultura. E aí, se você for pegar, o que motivava os discípulos, vamos falar dos discípulos, a continuarem pregando, e isso levava eles à morte. Era o propósito. Era muito mais forte do que qualquer outra coisa. Sim. Vou pegar um tema mais recente. O que motivava, e isso foi um dos tópicos do livro que eu escrevi lá atrás, né? Que é a automotivação. Como se motivar sem depender de aplausos. Então, o que motivava Nelson Mandela a continuar lutando para a liberdade na África, mesmo estando preso, e as pessoas a qual ele lutava foi quem prendeu eles. Caramba, isso aí. Então, o pessoal fala assim, tem que ter motivação, tem que me dar mais dinheiro para ter motivação. Não. O que ele recebia? Prisão? Perseguição? É o retorno que ele tinha. Qual o retorno? Que recompensa que é essa? Agora, a recompensa que ele tinha era o propósito. Eu estou fazendo isso porque isso é importante para mim. Então, o que você tem que fazer como gestor, e isso gasta mais tempo, porque antigamente era, eu dou mais benefício, dou mais salário, beleza. A pessoa fica... vem. Agora não. Agora você precisa conhecer a pessoa, você precisa saber o sonho dela, você precisa saber o propósito dela. E aí, com isso, eu pego um insight que eu aprendi num desenho. É um desenho chamado On Peace. Sim. Que o líder dele, a primeira coisa que ele sabe de todo mundo que trabalha na tripulação dele é qual é o seu sonho. Caramba. E durante o desenho, o sonho do líder, se a tripulação chegar no sonho do líder, o sonho individualmente de cada um é alcançado. Caramba. Então, a minha empresa quer chegar até lá. Mas se a minha empresa chegar até lá, o faxineiro, o vendedor, todo mundo também vai conseguir realizar seu sonho. Então, como que você atrela o sonho de cada um junto com o sonho seu como líder? E aí as pessoas entendem, se eu ajudar o Washington a crescer, eu vou conseguir realizar meu sonho também. Que legal. Cara, baita reflexão, hein? Eu falo isso porque alguns líderes não têm esse mesmo pensamento que você traz, né? E ainda estão na mentalidade do comando e controle. E eu ouço muito, cara, é muito difícil contratar, né? As pessoas não querem ficar, mas é porque a empresa não entendeu isso, né, Bruno? Que hoje as pessoas trabalham por propósito. E o propósito da empresa tem que estar conectado com o propósito das pessoas. E falando em vendas, Thiago, a liderança está conectada ou não com vendas? Eu tô até com medo de responder, porque depois desse raciocínio do Bruno, que faz toda a conexão com as vendas, né? Total. Você tem um time de vendas, você precisa de um líder para liderar esse time, né? Exatamente. Só que eu aprendi umas coisas por esses dias e eu acho que faz muito sentido. Porque normalmente você contrata alguém, Bruno, e você só conta os benefícios. Você vai sair tal hora, você vai ganhar tanto, você vai X tanto, você vai ter um aumento de tanto, é isso, aquilo tal. Beleza, e os malefícios? Quem fala? Ninguém fala. Ninguém comenta. Porque quando você conta os benefícios, a pessoa vem. E aí qualquer um tá disposto. Sim.
Sim. Entendeu? Exatamente. E aí, qualquer um está disposto. E agora, se você contar os malefícios, será que a pessoa fica? E a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Entendeu? Sobre isso. Então, assim, essa conexão junto com o líder, eu vou levar isso para minha empresa, cara. Tô trazendo isso para minha empresa. Provavelmente o Bruno vai treinar o time na gestão de tempo. Com certeza. Na gestão de tempo ali e fazer uma reunião com eles falando sobre as cores. Nós vamos tratar sobre isso lá, Bruno, já dando spoiler para você. Né? E só que assim, cara, por mais que tenha as cores, tudo isso, como que funciona a nossa cultura aqui da empresa? Porque é baseado no que ele falou. Se você sabe a cultura e o cara entra, e o teu parceiro de venda entra, o vendedor entra para trabalhar dentro da cultura que você está, ele permanece. Por isso que tem que ser transmitido no início. Transmitido no início. Então esse é um erro que muita gente, que as empresas cometem muito. E uma coisa que eu vi, assim, a cultura forte, ela expele quem não faz parte da cultura. Exato. Eu trabalhei numa empresa, numa startup, que a cultura era muito forte, assim. As pessoas vestiam camisa. Eu chegava um tempo, assim, de falar assim, cara, eu acho que eu deveria pagar pra empresa. Eu acho que eu recebo mais do que a empresa me dá. Juro, assim. Sabe? Pertencimento. E eu ganhava um bom salário, mas ela tinha uma cultura muito forte de aprendizado, de compartilhamento, de um ajudando o outro. E não era o RH chegando lá e falando assim, pessoal, vamos ler a cultura hoje para vocês. Não, era na prática. Legal. Então tinha um pilar lá que era a empresa chamava Zup. Aí um pilar era Super Ajuda Super. Cara, independente, Washington, você tava lascado num projeto. Sim. Se eu chegasse pra você e falei, Washington, preciso de sua ajuda. Você parava e você vinha me ajudar. Não tinha nenhum empecilho. Não tinha ninguém que você pedia ajuda que o cara não vinha. Interessante. Então isso é cultura. E aí o que eu vi acontecendo? Pessoas entrando na empresa que não tinha isso muito forte, ela não aguentava. Não fica, né? Ela saía, porque ela se sentia mal. Não faço parte disso. Ela, não, cara, não é isso. Ela pedia demissão. Então, assim, cria uma cultura forte, estabeleça os pilares da sua cultura, e quem não se encaixar, cara, não encaixou e não faz parte. E beleza, vida que segue. E vai ter pessoas que vai se encaixar, elas vão dar a vida pela empresa e por você. E não porque você tá trocando por salário. É porque este barco vai levar elas pro sonho que elas querem também. Legal. E isso casa, Washington, no que eu tô falando. Porque quando você falar a verdade, vamos dizer assim, nesse termo, pô, cara, aqui dentro é assim, 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 assado. Você topa? Sim. Quando você fala isso, você fala pra ele o seguinte, ó, aqui dentro a cultura é essa. Tá preparado? Você entendeu? E aí, quando ele aceita a cultura, quando você aceita a cultura, você aceita a empresa, você aceita o jeito e a coisa flui. E aí os caras arrebentam. E aí os caras arrebentam. E aí o Bruno falou, pô, você não tá dentro da cultura, infelizmente algumas pessoas vão expelir. Não faz sentido pra mim, eu tô fora. Legal. E trazendo isso aí de vocês, acho que o Bruno e o Thiago já vivenciaram. Eu conheço empresas que eu passei na época eu era CLT, que estampava lá o seu quadro de missão, visão, valores. O funcionário em primeiro lugar, enfim, os valores descritos, né? Só que você entrava pra dentro, era uma outra realidade, né? Então, hoje, eu falo muito de cultura. Acho que cultura tem que estar... O cara vai montar um negócio, qual é a cultura do seu negócio? Primeira coisa. E pegando essa parte de liderança e vendas, vocês são experts, se a gente fosse traçar algumas habilidades aqui, valores, que valores precisa ter um bom líder? E valores que um bom vendedor precisa ter? Bom líder, vou colocar um aí, você fala um outro, né? De liderança é servidor. Ótimo. Servir. Tem que ser servidor. Líder, gestor, ele pede e comanda, né? Liderança serve. Legal. Boa. Bom vendedor precisa ser resiliente. E aí a resiliência dele transmite pro outro. Entendi. Porque se ele fraquejar, ele fraqueja o time inteiro. É igual a laranja podre. Exatamente. Se você tem uma laranja podre no meio das outras, as outras começam a pegar bicho. Exatamente. Ou seja, essa questão do vendedor, cara, até o quanto você é resiliente.
Acho que isso é primordial. Porque o dia após dia vai revelar quem nós somos. Exato. Não, perfeito. E um tema interessante que acho que não poderia deixar de falar, inclusive um dos coautores é especialista, que é a parte de inteligência artificial. Vocês em liderança e vendas, aonde entra o papel humano quando a IA está participando? Onde vocês acham que precisa ter? Porque hoje todo mundo fala de IA, tal, enfim. Mas para vendas e liderança, onde que o papel humano conecta? Inclusive, eu escrevi um artigo essa semana, hoje, sobre isso. Que né? legal. Que fala o que a IA não substitui no papel de gestão. E ela não substitui inteligência emocional. Boa. Então, a IA, ela não tem um sentimento assim, né? Então, você tá passando na rua, alguém te cortou, e aí você ficou irritado com aquilo e você vai começar a trabalhar naquele dia. Então, você tem uma carga emocional que você tá levando junto. Sim, sim. A IA não vai ter aquilo. Então, como que você faz gestão de um funcionário que acabou de ser xingado por outra pessoa? Como que você fala com ele? Ou como você fala com uma equipe para motivar, para engajar, sendo que você acabou de saber que você está com um resultado ruim na empresa? Difícil. Então, isso a IA não vai ter. E aí é onde entra um pouco do que eu vou falar no capítulo lá também. Caramba, hein? Eu acho que complementa o que eu vou falar. Ele até falou um termo que eu gostaria de falar, mas a IA não traz o grito de guerra, né, cara? Não, Para o time de vendas. não mesmo. A IA não traz o grito de guerra. Ela tem processos. Ela vai fazer parte daqui para frente, com certeza. Exato. Mas o grito de guerra ela não traz. E aí, tamo junto? É hoje? Vamos bater a meta? Que é a Ela- cultura, né, que a gente tá É falando. a cultura, ela não vai fazer isso. E para quem é vendedor que faz uma visita, ela não vai visitar. E aí, aquilo que eu te disse na hora que a gente começou. Na visita, você praticamente conhece as dores do cliente quando ele não te entrega num telefone. Um e-mail ele não vai te falar, no WhatsApp ele não vai te falar. Na hora que você senta na mesa dele, toma um café com ele, o cara vai te contar. Poxa, eu tô com um problema aqui, cara, isso aqui, aquilo outro. Isso aí ela não faz. É relacionamento, né? Essa parte humana, emoção não. E com certeza nessas jornadas que vocês tiveram ao longo do tempo, durante esses 39 anos, vocês já 38, abriram aqui, né? O que o Bruno de hoje falaria pro Bruno de 18? Eu falaria para ele continuar. Acho que geralmente a gente fala para refletir, né? Eu só sou o que sou hoje por causa do Bruno de 18 e as decisões que ele tomou lá atrás. Então, acho que, cara, continua, né? Um ato que aconteceu quando eu tinha essa idade, que alguém chegou para mim e falou que ia ser um vagabundo. E eu tinha duas opções: pegar aquilo e fazer verdade, ou a decisão que eu tomei, que é de falar, não, eu vou escrever a minha história e vou mostrar que essa pessoa tá errada. Então, eu agradeço a esse Bruno de 18 anos que ele tomou decisões importantes para mim. Que legal. Você, Thiago? Eu acho que ele tá lendo meu celular aqui, não é possível, cara. Eu acho que o principal é isso, né, cara? Eu falaria pra ele, cara, não desiste. Porque eu até comentei aqui, né? Sim. Que se eu não tivesse continuado, mesmo naquele modelo, eu não estaria aqui hoje. Então, eu falaria pra ele, cara, continua fazendo o que você tinha feito lá. Corajoso, pra frente, aventureiro, porque quem a gente foi lá atrás pra quem a gente é hoje foi o que definiu isso. Boa. Se a gente não tivesse feito o que a gente fez, a gente não Não saberia. Então, assim, todos os processos que você fez, Thiago, 18 anos, perfeito. Boa. Agora é ajustar a rota e Pra cima. os detalhes e ir pra cima. Legal. Bom, nós estamos chegando ao final e sempre quando eu vou encerrar, eu gosto que os convidados deixem uma mensagem para quem está assistindo esse podcast. Pessoas influentes, pessoas com histórias interessantes. Pensando no tema liderança e vendas, que mensagem vocês deixam para esses empreendedores que estão assistindo esse podcast hoje? O que vocês deixam de reflexão? E no final, você pode fazer as considerações finais e também como as pessoas te acham nas redes sociais. Vamos lá, Bruno. Bom, vou deixar que
você pode escolher a melhor versão que você quer. Talvez hoje você não está nessa melhor versão, mas é uma decisão sua de qual melhor versão que você deseja ser. E aí, hoje é o melhor dia de você começar a construir essa versão. Boa. Para te encontrar nas redes sociais? Eu sou Bruno Barros. Aí tanto o LinkedIn, eu escrevo muito no LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok. Eu sou Bruno Barros. Você vai encontrar lá. Legal, show de bola. Você, Thiago, que mensagem você deixa pra galera? Já tá terminando? Já. A gente pode ficar aqui quanto tempo vocês Não dá pra quiserem. aumentar o tempo aí? A gente pode ficar muito aqui. Cara, a mensagem que eu deixo é: cada dia é um novo dia. Para um vendedor, cada dia é um novo dia. Para você que é empresário, empreendedor, cada dia é um novo dia. Isso é primordial para nós. Você dorme hoje mal, amanhã é outro dia. Poxa, eu não fechei o contrato hoje, mas é amanhã. É um novo dia. É um novo dia. Que legal. E para te achar nas redes sociais? Instagram, Thiago Neto Transportes. E aí, lá a gente fala muito de transporte e de vendas também. Vamos começar a trazer um pouco mais sobre vendas. No LinkedIn, Thiago Neto. É onde você me encontra hoje. O TikTok ainda não tô atuando, tá? Deu uma paradinha lá. Eu dei uma paradinha lá, mas no Instagram, Thiago Neto Transportes, e no LinkedIn, Thiago Neto. Show de bola. Bom, Thiago, Bruno, gratidão por disponibilizar um tempo para gravar comigo. A gente poder falar muito aqui, que tem muita história. Vocês são pessoas que eu admiro muito. Já admirava, mas eu quero ver o capítulo, principalmente essa questão do líder, que o Bruno não falou aqui. Mas, cara, obrigado. Eu acho que as pessoas que vão assistir esse podcast vão poder tirar muitos insights que vocês trouxeram aqui. Fica aberto aqui o convite para ver outras vezes, para gravar comigo, porque eu acho que pessoas como vocês podem contribuir sempre com as pessoas. Ok? Gratidão. Bom, estamos chegando ao fim de mais um podcast Gestão em Pauta, um podcast sem mimimi, sem tecnicês, com pessoas feras. Bruno, Thiago aqui hoje gravaram. Nas próximas semanas eu vou gravar com outros coautores desse projeto, do livro Gestão com Propósito, que lançamento é programado para dezembro, e durante as semanas a gente vai publicar mais conteúdo para você aí que gosta de conteúdo direto ao ponto. Tamo junto, até a próxima.